que aconteceu, tá? Olha, uma outra informação, essa se refere à questão daquele estupro que a gente divulgou na semana passada, dessa vez na cidade de Quebrangulo, aqui no interior de Alagoas. Em entrevista coletiva, aí na manhã de hoje, os delegados responsáveis pela investigação afirmaram que não houve estupro coletivo. O caso ganhou repercussão após a família da adolescente de 17 anos procurar a polícia para denunciar 4 homens aí da cidade que, segundo a vítima, haviam abusado dela num ambiente após um banho, né? Eles tinham ido para uma determinada chácara, depois foram para uma casa onde teria ocorrido esse abuso. Vamos acompanhar o que disseram os delegados hoje durante a entrevista coletiva. Quando o ato sexual é praticado contra pessoa que tem enfermidade ou deficiência mental e por conta disso não tem o necessário discernimento para entender o ato que está realizando, também não é a situação dela, uma vez que ela não tem essa situação. E a terceira forma do estupro de vulnerável é quando o ato sexual é praticado com uma pessoa que não tem a menor capacidade de consentir para o ato ou de apresentar qualquer tipo de resistência. Em que pese ela estar sob o efeito de álcool e todos que estavam lá também estarem sob o efeito de álcool, não ficou constatado uma embriaguez completa a tal ponto dela não saber o que estava fazendo. Isso com base nas provas objetivas e em todos os depoimentos e imagens que nós escolhemos. Então, por conta disso, também não ficou configurado o crime de estupro de vulnerável. E quais são os crimes que nós temos aí? Durante a prática do ato sexual com um dos rapazes, outro indivíduo que estava na casa, por meio da brecha da porta do quarto, registrou, filmou o ato sexual da adolescente com um dos rapazes. Após fazer esse registro pelo celular dele, ele mandou pelo WhatsApp para um grupo de WhatsApp da cidade com visualização única. Então, para esse indivíduo que fez o registro, que filmou e que também divulgou, ele vai responder por 2 crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é registrar e divulgar cenas de sexo envolvendo criança ou adolescente, e posteriormente outras pessoas que receberam essas imagens, sobretudo duas pessoas que estudam na escola da adolescente. Um abriu a imagem, verificou que era de visualização única. Então pediu para o outro abrir e pediu para que fosse filmada a tela do celular, porque assim poderia registrar a imagem. É tanto que a imagem que foi divulgada na internet não é uma imagem nítida, ela é feita através da gravação de uma tela de celular. Então essas pessoas que filmaram a tela do celular, que receberam esse vídeo, também foram identificadas. Elas também divulgaram essas imagens, também vão ser responsabilizadas por esses 2 crimes do Estatuto da Adolescente, no caso por um crime, que é o crime de fazer a divulgação de cena de sexo. E de fato, durante a prática do ato sexual com um dos rapazes, ela disse que recebeu um tapa no rosto e de fato esse tapa aconteceu. Várias testemunhas afirmaram que esse tapa aconteceu, mas aconteceu no seguinte contexto: após a prática do ato sexual, ou melhor, durante a prática do ato sexual entre eles, 2 envolvidos entraram no quarto para ficar assistindo o ato sexual. E nesse momento, esse rapaz que estava com a adolescente pediu para que os rapazes saíssem para que ele pudesse continuar a prática do ato sexual com ela. E a adolescente disse que não precisava sair, que eles poderiam ficar no quarto e assistir tudo o que estava acontecendo. Então, nesse momento, ela se irritou com o rapaz, dizendo que não queria mais ter relação sexual com ele, deu um empurrão nele e alguns socos. E, nesse contexto, ele pediu para ela respeitar ele e deu um tapa no rosto dela e saiu do quarto. Então, esse tapa não foi com o objetivo de praticar relações sexuais com ela, o que poderia configurar o estupro. E sim, foi um revide diante da situação que foi praticada ali. Então, esse indivíduo também vai responder pela infração penal de vias de fato. É isso, só a investigação poderia esclarecer esse caso, né? Ele já era, desde o início, ali um caso rumoroso, causou repercussão e principalmente quando a família
da adolescente, né, partiu para fazer a sua defesa e agora a repercussão do caso já com outra versão apurada, devidamente apurada também pela Polícia Civil, né? 2 delegados destinados para fazer todo esse levantamento. É bom lembrar que situações que envolvem denúncias também, né, de fatos que não ocorreram, também geram repercussão para quem faz denúncia desse tipo. Vamos aguardar os desdobramentos, o inquérito vai ser remetido também à própria Justiça, a partir daí já toda a repercussão do caso, como você bem acompanhou. Mudando aqui de assunto, porque